Extraordinária tarde, deuses e deusas, como vocês estão? Bom, gente, pra quem tá chegando agora, meu nome é Nixara Scarlatti. Esse aqui é meu canal do YouTube. Se tu ainda não me conhece, dá uma voadinha rapidinho lá no meu Instagram, @Nixara Scarlatti, igual tá aqui no nome do canal. Lá vocês vão ter um geralzão de o que é o meu trabalho, como é que é. E aqui, depois que você já se conectou por lá e quer saber um pouquinho demais pelos detalhes, detalhes de tudo que eu falo lá, aí tu vem pra cá. E hoje eu vim trazer pra vocês, eu vim desmistificar, e vou criar um neologismo agora, hein? Nem sei se existe essa palavra, acho que não. Desolisticar o que é verdadeiramente magia. Bom, verdadeiro sentido de magia é você ter sorte de propósito de maneira constante, abundante, retroativa, fluida e irreversível, infinita. Ou seja, você criar a sua realidade. É isso. Magia nada mais é do que a manipulação daquilo que é invisível aos olhos humanos. Porém, não é porque é invisível aos olhos humanos que não existe. Não é porque você não enxerga que não existe. Para falar de magia, a gente precisa aprender a enxergar com os olhos da mente. Mas tem duas ciências aí que corroboram muito com a questão da magia, com tanto de tudo que eu faço hoje, já que o que eu entendo por magia é pegar o caminho do meio e o ápice de tudo de ciência e tecnologia que já existe para poder me comprovar e me ajudar, me conduzir na manipulação desse invisível, óbvio, com comprovação de resultados, porque é disso que a gente gosta, não é mesmo? Então, neurociência e física quântica são duas vertentes já de ciências, não misticismo e espiritualidade, que vão falar muito sobre a questão da magia. E aí a gente vai precisar começar a falar do ponto de vista da neurociência, por exemplo, sobre o nosso inconsciente, o nosso subconsciente e como de fato é ele que molda a sua realidade, quer você queira ou não, goste ou não, acredite ou não. Porque tudo que foi pré-programado no nosso inconsciente, a única função do nosso inconsciente é tornar aquilo real, certo? Sendo que o nosso inconsciente não faz esse juízo de valor que nós, enquanto humanos, a mente consciente faz. Bom, ruim, certo, errado, tangível, intangível, alcançável, inalcançável, possível, impossível. Nada disso. A função do inconsciente, mais uma vez, é tornar real aquilo que você foi educado, pré-programado a acreditar. E aí é que começa o nosso game. Porque a gente tem diversas matrizes rodando no nosso inconsciente. Desde lentes tuas emocionais, situações que tu viveu no teu passado recente ou até mais distante, até questões da tua infância que você não tem nem a consciência de que você tem algum tipo de emoção, sensação negativa, uma lente negativa sobre aquele fato que já passou. E essas emoções, elas ficam ali rodando no teu inconsciente. Como é que funciona disso? Bom, tudo que a gente faz com constância e disciplina, não é à toa que vocês já devem ter ouvido falar em coaches, né? Coaches famosos falam muito sobre o número 7, sobre o número 21, né? Primeiros 7 dias, 21 dias. Por quê, gente? Vocês não tiraram isso, do outro planeta. Isso tem comprovação. 7 e 21. 21 são 3 períodos de 7, certo? São ciclos pra gente reprogramar nossos hábitos, os nossos padrões. Lembra que eu falei que o nosso inconsciente age exatamente através de padrões? Então, toda vez que você faz algo com repetição e constância por no mínimo 7, você começa a ver alguma sutil, muito leve mudança. Mas 21 dias, tu já consegue ver uma mudança significativa daquilo. E agora eu vou dar um exemplo pra vocês. Você acabou de acordar, qual é a primeira coisa que você faz? Abrir os olhos. Pra quem falou, escovar o dente? Não.
apesar de também ser um condicionamento nosso, né? Nem pra um nem pra outro, você hoje em dia não pensa mais. Eu vou abrir meus olhos, eu vou levantar e eu vou escovar o dente. Não, mas as pessoas que já foram condicionadas a acordar e direto escovar o dente, elas vão, mesmo que elas acordem sonâmbulas, no modo zumbi, às 3 da manhã, 2, não importa o horário, você já vai, você já está o quê? Condicionado a fazer aquilo. E tudo que você está condicionado a fazer tende a ser mais fácil, porque já está no automático. Aí é quando começa a nossa questão sobre ressignificar essas emoções. Por quê? Porque cada emoção emite um padrão, uma frequência vibracional. Tudo, absolutamente tudo no universo, até a própria matéria que a gente vê, é frequência, certo? Aí você vai falar pra mim, mas eu não acredito nisso. Tá bom, então você também não acredita na eficácia de um exame, por exemplo, como a ultrassonografia ou como a ressonância magnética. Porque mais nada tem do que exatamente a propagação de ondas sonoras que encontram um obstáculo que é feito de matéria e voltam em forma de imagem exatamente com o desenho daquilo que as ondas sonoras não conseguiram ultrapassar ou transpassar, certo? Então vamos lá, partindo dessa ideia, tudo é vibração, tudo é frequência, a gente tem as nossas emoções e a gente tem níveis vibracionais, certo? Quanto mais denso o meu padrão energético vibracional, mais emoções de caráter negativo eu tenho, como medo, raiva, inveja, apatia, tristeza, ansiedade, angústia. E quanto mais eu elevo o meu padrão vibracional e a minha frequência, mais eu melhoro a qualidade dessas minhas emoções. Então eu consigo realmente entrar em ressonância com emoções como o fluxo realmente verdadeiro da gratidão, genuíno, como o amor. Primeiro de tudo, gente, o mais importante de todos, antes de falar de amor universal e incondicional, é o amor próprio. E aí eu te pergunto, hoje em dia, você se ama? E eu te afirmo, não ama. Não ama porque a gente não é ensinado a se amar. A gente já tem uma construção social, midiática, para viver no que se chama de heteronomia. Hétero sobre os outros. Nomia, modus operandi ou forma habitual de se viver, experienciar alguma situação. Autonomia sobre si mesmo. E por que eu tô falando isso pra vocês? Desde o primeiro momento que a gente entra lá na pré-escola, sabe aquela tia, aquela professora legal que fica muito bem, fulano, bom trabalho, dá estrelinha dourada no seu trabalho? Isso é péssimo, porque você foi educado e ensinado desde pequeno que você precisa da validação e da aprovação de outras pessoas para se sentir bom o bastante. Isso gera crenças inatas a nível inconsciente de não merecimento, principalmente. E quando a gente cresce, né, a vida começa a dar porrada na gente, normal, e a gente não é preparado e não é educado para se validar, para se aprovar. E esse cenário só piora quando a gente chega lá por volta do ano ali de 2010 e a gente tem um movimento chamado reset, uma reconfiguração através da tecnologia. De que forma? O uso das telas constante. Agora vamos voltar para a neurociência. Existe um neurotransmissor chamado dopamina. É exatamente o neurotransmissor responsável pela tua sensação de poder, de autoestima, de bem-estar, né? Aquela coisa de tá feliz, realizado, se sentindo livre, poderoso mesmo. Só que a dopamina é o mesmo neurotransmissor que é liberado quando os usuários de cocaína a consomem. E quando ele é liberado através do uso excessivo das telas, a gente tem um problema muito complicado, de verdade, porque a gente começa a ter essa dopamina ofertada de uma maneira escassa. Porque da mesma maneira que ela vem rápido, ela também vai rápido. E aí, quando você menos percebeu, a dopamina é o mesmo neurotransmissor da cocaína, certo? Então tu já tá ali viciado
já entrou no modo zumbi e não percebeu. E pronto, foi assim que a partir de 2010 viramos um bando de zumbis em modo de praticamente transe inconsciente, porque já virou um padrão, já automatizou e aumentou cada vez mais a busca e o desespero por likes, por validações e aprovações externas advindas da rede social. Quantas coisas a gente já não tem visto por aí, não é mesmo? E é sobre isso. E tá errado, né? Na verdade, a gente deveria aprender desde pequeno a se validar e a se amar, né? Até porque esse perfeccionismo exacerbado é extremamente destrutivo, não só para nossa saúde mental, como para nossa saúde emocional, e como uma coisa leva a outra, você começa depletando a saúde mental, começa depletando a tua própria visão quanto às tuas emoções, em médio e longo prazo, bebê, você vai estar manifestando doenças no físico. E aí tem uma outra ciência chamada anatomia emocional, que conta e prova que todas as doenças que tu manifesta no teu físico hoje têm um passado, um antecedente energético, emocional, embutido, que você não se deu conta. Porque, mais uma vez, a gente também não é educado para aprender a escutar o nosso corpo. E o nosso corpo é o nosso maior oráculo. Só que a gente não tá mais, ainda mais nos dias de hoje, não tá mais conectado com ele, com o nosso sentir. Exatamente. Certo? Então, quando você automatiza um padrão e na maior parte da sua vida a tua ressonância de emoções ou a tua lente sobre si mesmo ou o que tu teve de percepção de mundo foi estar, como a maioria de nós, que até virou meme na internet, mas isso é triste porque toda brincadeira tem um fundo de verdade, isso também não se diz à toa. Toda vez que você se sente vítima, o universo não entende intenção em palavras e nem exigência. Eu quero, não sei o que. Não. O universo entende vibração, ressonância. Então, eu atraio pra minha vida o que eu emano de dentro, verdadeiramente, e não o que eu falo. Então não adianta nada eu chegar e falar um bando de coisas lindas, maravilhosas, um jardim de flores. Mas poxa, eu, sei lá, faço caridade, ajudo no orfanato, faço plantão lá no Hospital do Câncer, não sei o que. Ok. Se quando você vira as costas depois dessa sua atitude, por dentro você tá podre, você é um lixo. Seus pensamentos são só sobre você não ser merecedor. Seus pensamentos são sobre não dar, às vezes, o lugar para quem tá precisando ali no transporte público. São sobre você chutar o cachorro da rua. Se você reflete isso, você traz isso dentro, meu amor, você pode fazer a caridade consciente que você quiser, que a tua vida não vai mudar. Porque as coisas acontecem de dentro pra fora e não o contrário, certo? E de que maneira que isso se conecta com a minha forma de trabalho atual? Hoje em dia eu sou facilitadora de autoconhecimento e autodesenvolvimento com N ferramentas, porém com uma porta de entrada que ninguém absolutamente fala e nem conhece, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que é a maravilhosa, gloriosa, poderosa, divina, suprema energia sexual da maneira sagrada. Por isso que o primeiro vídeo aqui do canal, a estreia, foi exatamente eu contando já o case de sucesso do empresário. Se você não viu, dá uma voltadinha aqui que o vídeo tá aqui disponível já pra você ver. E qual é o grande lance? Qual é a grande tecnologia da energia sexual? Através da energia sexual, eu consigo acessar qualquer lugar de dor e de trauma e voltar me sentindo com a dopamina lá em cima, mas de uma maneira natural e realmente definitiva, não algo que é escasso e daqui a alguns minutos se foi. Eu consigo acessar traumas severos, como, por exemplo, questões para as mulheres, de abuso, questões mais severas de estupro. Consigo, para genérico mesmo, para questões, por exemplo, de pessoas que passaram por situações como
sequestros relâmpago, assaltos e traumas diversos na nossa vida, a gente consegue acessar essas questões e ressignificar. De que forma? Primeiro, através da abertura do inconsciente e do subconsciente. Sim, aqui vos fala, tem técnica para fazer isso. E através da energia sexual, porque, como eu falei, você acessa locais de, às vezes, extrema dor, sofrimento, agonia. Tu volta lá naquele ponto, daquela emoção, ressignifica a lente que tu tem sobre ela e volta, através da energia sexual, se sentindo bonito, empoderado, magnético, persuasivo, mais gostoso. Sabe aquele borogodó? É isso. Na verdade, o borogodó nada mais é do que o chakra sacral energizado, energia sexual lá em Nárnia. Certo? Bom, então esse foi um pouquinho do por detrás do que realmente é magia. E agora eu tenho certeza que você já entendeu que magia não tem nada a ver com misticismo ou com algo impossível. Afinal de contas, como já dizia o nosso querido falecido Chorão, o impossível, ele nunca esteve errado, é só questão de opinião. Certo? Deuses e deusas, beijo no coração, até a próxima, gratidão pela entrega e pela escuta. Um extraordinário, iluminado e divino dia para todos vocês.